Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente, mais um sábado, com um tema muito bom para a gente discutir hoje, aqui direto da Rádio Remanescentes, TV Rádio Remanescentes, para trazer uma palavra ao seu coração, à sua alma, para que a gente possa ter esse momento de ter aí um tema para a gente estar conversando, né? E eu estar trazendo aqui algumas reflexões baseado em alguns textos bíblicos e terapêuticos também. Então eu faço uma mistura para que a gente possa entender melhor a mensagem. E hoje nós vamos falar sobre feridas na alma, né? Estamos ao vivo aqui com o programa Pérolas do Reino, né? Mais um sábado, mais um final de semana para a gente estar aí conversando, trazendo um tema bem legal, né, para a gente estar discutindo sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muito, vem sendo discutido muito em nossos dias, né? São feridas na alma. E quando a gente fala em alma, a gente fala de emoções, né? Nós temos as nossas emoções. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre elas, né? Quero falar sobre um pouquinho dessas feridas que muitas das vezes chega a doer tanto que consegue alcançar um lugarzinho ali na nossa alma e acaba aqui trazendo algumas feridas, deixando algumas marcas, né? Trazendo alguns sofrimentos. Nós vamos falar sobre algumas emoções, né? E antes de falar sobre algumas emoções, eu quero deixar aqui um versículo, né, um capítulo, onde fala um pouquinho sobre o tema que eu quero trazer, que fica em Gênesis 1, versículo 26 e 28. Fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui é um capítulo lá da criação, onde o Senhor ele começa, né, a fazer o homem. E aí ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que eu quis trazer esse versículo, esse capítulo? Porque aqui fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando a gente olha para esse texto, nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém somos seres humanos, né? Sujeito a várias emoções, né? Reações do nosso comportamento humano. Mas o que eu quero deixar aqui como raiz do tema e raiz de tudo que eu vou falar é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que muitas das vezes nós esquecemos disso e nós nos comportamos de forma diferente, né? Nós esquecemos que fomos feitos à imagem e semelhança. Isso é o que Deus fez. Isso é o que Deus quer, que nós sejamos imagem e semelhança dele, né? Então ele dá aqui dentro desse texto, se a gente foi feito à imagem e semelhança dele, o que nós entendemos? Que nós somos seres perfeitos, né? Porém, nós estamos em constante evolução. Então, para que nós consigamos chegar até a forma, né, o jeito e como Deus quer, né? Então, a gente passa por vários processos na vida para que a gente possa entender. Porque tudo já está pronto, tudo já está feito como o Senhor ordenou que seria. Mas a gente, por vários motivos, a gente acaba não agindo da forma com que fomos criados, para que fomos criados, né? Então, é onde entra esse tema que eu quero falar hoje, que é sobre as feridas que nós carregamos na alma. E muitas das vezes a gente nem sabe que tem essas feridas. As feridas, elas são causadas muitas vezes por conflitos, né? Alguns conflitos, mágoas, algumas mágoas que se tornam aí em marcas profundas, né? Trazendo aí criando na gente, essas marcas, elas vão criar na gente alguns certos comportamentos que tende a talvez machucar outras pessoas. Por quê? Porque nós temos
um machucado, a gente tem uma ferida. E quando a gente tem uma ferida, a gente acaba ferindo outras pessoas. Nós sabemos que nós sabemos que Deus, ele usa pessoas, né? Então, ao usar pessoas e pessoas que muitas das vezes está passando por alguma situação onde ela precisa de tratamento para a sua alma. E como o Senhor usa a pessoa, então ele precisa que nós estejamos, de certa forma, limpo, para que a mensagem dele, para que o exemplo dele venha a ser passado de uma forma correta, de uma forma clara, para que a outra pessoa seja curada através das nossas palavras. Mas o que eu vejo hoje, muitas das vezes, são pessoas, né, que parecem ser. Então é difícil quando nós não olhamos para nossas marcas, não olhamos para as nossas feridas e nós acreditamos que somos, mas de certa forma não somos. Então, às vezes, parecemos ser bom em algo que nós estamos fazendo, mas de fato não estamos olhando para o que realmente a gente precisa melhorar. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, nós estamos sempre precisando melhorar em muitas áreas da nossa vida, né? Porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos, estamos aqui para aprender, para evoluir, para que nós possamos chegar ao centro da vontade de Deus. Como somos a imagem e semelhança do Senhor, temos que acreditar que realmente somos seres, né, que têm valor, somos seres que, através de nós, temos que trazer ali a cura para muitas pessoas que ainda precisam ouvir uma palavra amiga, ouvir uma palavra que venha trazer conforto ao coração, né? O que são feridas emocionais? Né? O que são feridas na alma? São as feridas emocionais. Então, a alma, emoção. Então, muitas das vezes, nós somos feridos, nós passamos por situações e encontramos pessoas na nossa vida que essas pessoas, elas vêm, algumas vezes, a nos machucar, né? Então, às vezes, e geralmente as pessoas que costumam deixar feridas em nós são pessoas próximas, né? Pessoas em que nós colocamos expectativas, pessoas em que nós esperamos algo, pessoas em que, por a gente amar, a gente entende que ela também, na reciprocidade, vai nos amar e vai fazer o que a gente faz. Então, assim, a decepção, ela nunca vem de pessoas em que a gente não espera nada. Mas, ao contrário, ela vem de pessoas a qual nós esperamos muito, né? E aí, quando isso não acontece, nós ficamos magoados, nós nos sentimos machucados, né? Quem nunca foi machucado aqui com uma traição, com uma palavra, né? Então, a palavra é uma das ferramentas que mais machucam as pessoas, porque nós não atentamos ao nosso jeito e à nossa forma de comunicar. E muitas vezes, por querer que algo aconteça da forma que a gente idealizou, a gente usa palavras para fazer com que isso aconteça, mas palavras que são entendidas de forma errada, ou palavras que são dirigidas ao próximo de uma forma negativa, que ao invés de trazer o resultado em que nós esperamos, essa palavra ela vai trazer totalmente o contrário. Ela vai trazer resultado ao contrário, né? Para que Deus possa agir na nossa vida para curar outra pessoa, você tem que estar curado. Nós temos que estar curado, né? Nós temos que estar buscando a cura. Porque muitas vezes nós queremos ajudar alguém, nós queremos curar alguém através da nossa palavra, da nossa ajuda. Nós queremos ajudar alguém com o nosso exemplo. Só que nós mesmos ainda não fomos curados. Nós mesmos estamos reagindo a alguma mágoa ou alguma ferida do passado. Então, você hoje pode estar me ouvindo e pensando, será que eu tenho uma ferida na alma, né? Será que eu tenho algo assim que eu carrego comigo? Porque às vezes eu sinto que eu mais afasto pessoas do que aproximo. Porque às vezes eu sinto que eu falo algo, mas eu falo algo esperando um resultado, mas o resultado que vem é outro. Às vezes a minha intenção é boa, mas quando eu vou
falar com a pessoa, o que eu colho são coisas negativas. São coisas que não estão de acordo com o que eu busco. Mas, será que eu tenho alguma ferida? Eu vou dizer para você, a maioria de nós temos ferida sim. A maioria de nós, um dia, alguém deixou uma ferida na gente. Ou a criação, ou os nossos pais, né? Não porque quiseram fazer isso, mas às vezes a forma ou a palavra que foi dita a nós entendemos de uma outra forma. Então, assim, às vezes nós temos a nossa criação e os nossos pais também estão em evolução, aprendendo, né? E muitas das vezes, por querer trazer um resultado à família, por muitas das vezes querer fazer com que algo aconteça da forma com que eles querem, né? Com que os pais querem, às vezes os pais, eles acabam que dizendo algo onde a palavra vai mais afastar do que trazer para perto, para perto. Por quê? Porque não é a intenção do pai e da mãe, mas às vezes a forma de dizer, ela afasta, né? Então, às vezes, nós trazemos essas feridas do passado, algumas mágoas, né? Que foram criadas lá atrás. E aí a gente vai repetindo isso, às vezes até automaticamente, nós vamos repetindo isso de uma forma mecânica e esperando dar certo. Quantas vezes eu escuto nos atendimentos, né, que eu realizo, muitas pessoas querendo salvar o casamento. E aí, quando eu pergunto o que a pessoa está fazendo para salvar o casamento, ela está afastando do que trazendo para perto, através de palavras. Ah, porque eu falei dessa forma para ver se ele vinha atrás, ou para ver se ela vinha atrás. Quando isso acontece, nós estamos pensando só em nós. Não, eu vou fazer isso para que a pessoa entenda o meu jeito de pensar. Estou pensando em mim. Não estou pensando qual vai ser a reação da pessoa, que é outra pessoa, que tem outras feridas, podem ter outras feridas, que pensam de outra forma. Eu não estou pensando como que essa pessoa ela vai aceitar, como que ela vai reagir. Porque nós somos pessoas diferentes, certo? Nós somos pessoas diferentes. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas... eu tenho as minhas vivências, né, da minha vida, meus aprendizados, eu tive uma criação. Você é outra pessoa que tem as suas vivências e que tem outra criação. Um fato, né, vamos dizer, uma situação, ela pode ser vista por vários pontos de vista, pelo meu ponto de vista e pelo seu. Pode ser a mesma situação, mas quando a gente vai relatar essa situação, a gente vai relatar baseado no meu ponto de vista e você no seu ponto de vista. Então, muitas vezes nós vemos fatos, né, que são fatos que acontecem e a pessoa passa, né, ela interpreta de forma diferente. O mesmo fato é interpretado de forma diferente por duas pessoas. Então, que acontece? Todos nós temos formas diferentes de ver, né? Então, por isso que cada um é diferente um do outro. Então, a gente tem formas de ver cada situação de forma diferente, tá? Então, hoje, nós precisamos ser curados, né? Para que a gente possa estar curando pessoas através da nossa palavra, do nosso exemplo, né? Pessoas doentes, ela tende a quê? A criar ferida em outra pessoa. Como eu disse, uma das ferramentas principal que causa ferida na outra pessoa é a palavra, né? É a forma de falar. Porque às vezes uma palavra, ela machuca e ela dói muito mais e demora muito mais tempo para cicatrizar do que um machucado, do que uma ferida física. Então, às vezes você bate o braço ali, machuca, vai criar um hematoma, talvez uma ferida, e ela vai cicatrizar. Com o tempo, você vai olhar, você não vai nem ver a marca mais. Mas uma palavra, quando ela vem mal direcionada, quando ela vem mal planejada, quando ela vem ali cheia de emoção e fere e atinge o outro num lugar onde ele sente dor, ele vai lembrar por muito mais tempo, talvez até a vida toda, de algo que foi dito que causou uma ferida, tá? E o que são feridas emocionais? É isso que eu disse, né? No caso, algumas feridas emocionais, elas
são feridas de infância, né? São ali feridas que foram causadas na infância, onde talvez foi uma criação muito dura, outras vezes uma criação com falta de amor, ou uma criação cheia de regras, onde você nunca está certo, onde tudo o que você faz você é criticado, então você cria feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de inferioridade. Então, tudo isso são feridas que, depois que elas são abertas na nossa alma, a gente começa a ter alguns comportamentos baseados nas nossas feridas. Quantos relacionamentos hoje a gente vê casal que se separou, que aconteceu algum problema no relacionamento, e aí esse casamento acaba, a pessoa encontra outra pessoa e ela repete a mesma coisa. Aí não dá certo, ela casa de novo e repete a mesma coisa. Por quê? São coisas, feridas na alma, onde ficou ali uma marca que não houve uma cura. E quando não há uma cura, você tende a repetir novamente esse padrão, né? Você tende a repetir novamente. E aí, talvez, quando você foi ferido, você entendeu esse fato de um jeito que você começa a ferir outras pessoas para não acontecer de novo com você o que você vivenciou no passado. Então, você começa a descontar automaticamente na pessoa que está entrando na sua vida uma situação que ela não teve nada a ver, porque você viveu isso no passado. Quantos pais e filhos hoje acabam que se afastando? Por quê? Porque às vezes nós não sabemos como falar com nossos filhos. Quando a gente vai falar, a gente vai trazer uma palavra cheia de um peso de amargura, com um peso de crítica, com um peso de com mágoa, né? Um peso até assim, uma palavra mais raivosa. E aí a gente quer que depois tudo isso reverta para nós em coisas boas. Ah, eu briguei com meu filho, falei assim, assim, assado, e eu tenho certeza que agora ele vai me obedecer. Aí o que acontece? O contrário. Porque às vezes você feriu aquela pessoa. Às vezes com sua palavra você feriu a sua esposa. Você feriu os seus filhos, você feriu os seus amigos. E aí isso vem a trazer para você aí algumas colheitas, né? Não muito satisfatórias. Porque às vezes, igual eu disse, por meio da palavra, a gente mais afasta do que aproxima. Né? Uma palavra que ela não é bem colocada, que ela está trazendo já um peso de feridas do passado, ela tende a ferir novamente. Então, pessoas feridas, elas ferem pessoas. Pessoas curadas, elas curam pessoas. Porque tudo é através de pessoas. O Senhor se manifesta nas nossas vidas através de pessoas, né? Quantas vezes a gente vê algumas situações onde existem pessoas tão feridas que elas não conseguem viver em um relacionamento onde ela se sinta feliz. Qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Porque estão feridas, mas não conseguem olhar para essa ferida. E aí o que elas fazem? Elas culpam os outros. Então toda a culpa e sofrimento dela é culpa da outra pessoa. Por quê? Porque ela não consegue olhar para ela e entender. Então, temos que olhar para nós. E aí, daqui a pouquinho eu vou te falar como a gente pode olhar para nós e enxergar, né, quais são os pontos que a gente tem que se atentar e olhar para nós e enxergar que, opa, peraí, eu acho que isso, eu estou fazendo algo que talvez o problema esteja em mim. Então, ter esse olhar para nós e não culpar só, e não só jogar a culpa no outro, e não só falar que é o mundo, que é as pessoas, que é o filho, que é a esposa, que é o marido, que é o amigo, que é o patrão. Muitas vezes o problema está em nós, e a gente precisa olhar para isso de uma forma até carinhosa para nós, né? Porque nós não somos perfeitos. Então a gente vai sim passar por processos nessa vida que vai nos moldando a coisas novas, mas a gente precisa ter a humildade de olhar para nós e assumir que realmente, às vezes, e eu digo até com certeza que às vezes, na maioria das vezes, está em nós. Às vezes, o problema é que a gente tanto aponta e às vezes as situações que tanto dá errado na nossa vida e que a gente sempre culpa o outro, está em nós, não está no outro. Então, quando a gente começa a olhar para nós, ficar atento ao que está acontecendo com a gente, ou por que eu estou fazendo isso,
Será que eu estou fazendo de forma certa? Será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Aí a gente começa a enxergar os resultados. Mas enquanto a gente aponta só para o que está acontecendo, só para aquele resultado, a gente não aponta, a gente não consegue olhar para nós e falar: opa, peraí, será que está em mim isso? E se está em mim, onde começou? De quando veio isso, né? Por que eu estou agindo de uma forma que eu estou procurando fazer o bem, eu estou procurando colher frutos e isso está se revertendo de uma forma negativa para mim, né? Aonde que começou isso? Aonde que está essa falta em mim que eu não consigo ver, mas que eu estou vendo os resultados? Então, como que você vê os resultados? Já já eu volto para falar mais com você. Vamos colocar um louvor para aumentar aí, dar uma esquentadinha no coração. E eu já volto para a gente continuar esse assunto, tá bom? Primeiro quadradinho aqui, né? Se você não esquecer, aqui não tá É ao só vivo. aquele ali. Sempre tá aqui. Tá. No intervalo vai ter que abrir a boca. Uhum. A minha esposa quer pegar o copo, acho que ela se intertou com alguma coisa ali, não voltou. Aí o menino abriu a porta, o cachorrinho entrou, você viu? Ó, eu baixei aí, puxei o cachorro pelos seus pés. Eu fingindo que nada estava acontecendo. Ai, caramba. Como é que ele se ligou? Então, sai. É o pequenininho, o Matheus? É. Ele não tá aqui, mas quer estar aqui. Liga, liga. Entendi o que ele quer.
Voltamos aqui ao vivo da TV Rádio Remanescente com o programa Pérolas do Reino e hoje falando de um assunto que é muito importante para nós nos dias de hoje, né? Sempre foi, mas nos dias de hoje é muito falado, que é a cura da nossa alma, né? Cura das nossas emoções. Quando eu falo em alma, eu tô falando de emoções. E por que emoções? As emoções, elas impactam na nossa vida de uma forma muito grande. E elas podem impactar de formas positivas e de formas negativas. Depende de como a gente interpreta as emoções. De como a gente interpreta o que está acontecendo ali no momento. E quando eu falo da interpretação, eu quero dizer que a interpretação, ela é baseada no que nós entendemos da nossa realidade. O que eu entendo de devido assunto? Como que eu fui ensinada a me comportar em determinada situação? O que eu ouvia dos meus pais que hoje se tornaram meus valores e princípios? Como eu fui criada? Qual ensinamento eu recebi de determinada coisa? Como eu fui criada e como eu fui treinada para entender algumas situações e algumas emoções. Tudo isso tem um peso muito grande nas nossas decisões e no resultado que estamos tendo hoje na nossa vida. Então, todos os resultados que você está tendo hoje na sua vida, você teve decisões que fizeram com que você chegasse onde você está hoje. E essas decisões, elas são baseadas em seus princípios e valores, né? E a sua interpretação do fato, né? Então, você tem uma interpretação baseada nos seus princípios e valores, baseada nas suas emoções, no seu ensinamento, né? Lá de criança. E aí, você traz isso para a sua vida hoje. Então, por isso que eu disse na outra parte do programa, o quão é importante nós olharmos para nós, né? Porque muitas das vezes o problema ou talvez a falta de entendimento de alguma situação está em nós. E a gente, como sempre, desde o início do mundo, a gente vai estar sempre culpando a outra pessoa, né? Então, lá no paraíso aconteceu a mesma coisa. Um foi culpando o outro, culparam, né? Se culparam lá porque comeram o fruto proibido. Então, quando Deus apareceu para perguntar o porquê que estavam se escondendo, né? Por que Adão e Eva estavam se escondendo? Aí Adão culpou Eva culpou a serpente. Então, essa coisa de culpar já vem lá de trás. Então, o que é mais fácil? Eu olhar para mim ou eu culpar o outro? O que é mais fácil? Eu olhar para os meus problemas de uma forma e tentar entender o porquê que eu estou vivendo aquilo, o que está me trazendo essa situação, o que eu estou fazendo hoje, que eu estou tendo os meus resultados atuais. É muito mais difícil eu olhar para mim e entender que o problema pode estar comigo do que eu culpar o outro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou culpar a outra pessoa, que é muito mais fácil, né? Eu posso me sair de bonzinho, eu posso colher muitas coisas culpando outra pessoa, jogando a minha culpa, ou talvez a minha falta, né? Vamos dizer assim, de algo que eu não conseguir obter na outra pessoa. E não olhar para mim. Porque se eu não olho para mim, eu não vou identificar aonde eu preciso melhorar. E aí, quando eu culpo outra pessoa, é como se eu estivesse falando, eu não preciso de melhoria, porque o erro está em pessoa B, em pessoa X, na situação. Eu jogo a culpa em todo mundo, mas eu não olho para mim. E com isso, eu vou vivendo uma vida de ilusão, onde eu só pareço ser. Eu pareço ser bom em várias coisas, mas na realidade, eu não sou. Eu estou fazendo isso para que os outros vejam como eu sou bom. Mas dentro de mim, precisa de mudança. Mas como eu não enxergo que eu preciso de mudança, é muito mais fácil eu culpar outra pessoa. E quando eu falo para a gente olhar para nós, não é no sentido da gente ficar se culpando, mas é no sentido investigativo de, peraí, vamos lá, o que eu preciso fazer para eu entender o porquê que eu não consigo sair dessa situação, né? O que eu preciso fazer para que eu consiga entender o que está acontecendo comigo?
olhar para nós, né? Olhar para nós com uma forma de humildade, né? Sem orgulho, porque o orgulho, ele é um dos fatores que mais atrapalha a pessoa de crescer, evoluir, de entender quem ela é, se conhecer. Por quê? Porque o orgulho, ele é uma parede que ele não deixa passar o conhecimento, ele não deixa passar a humildade, né? A humildade é a parte que eu reconheço que eu preciso sim de cura, que eu preciso sim trabalhar em mim para que eu seja um ser humano melhor, né? Para que eu seja usado por Deus de forma coerente com o que Deus quer de mim. Porque tem muita gente hoje falando de Deus, mas quando chega em casa ou quando está na igreja é uma coisa, quando chega em casa é outra, quando está no trabalho é uma coisa, quando chega dentro de casa é outra. Trata todo mundo bem, mas dentro de casa quem conhece a pessoa é quem vive com ela, né? Às vezes vai muito bem, né, no serviço, vai muito bem, só que quando chega dentro de casa tem uma outra situação. E é nessa situação onde precisa de decisão, é onde a pessoa tende a correr, a tratar de uma forma mais dura, né? Porque aí o que acontece? Eu não tô olhando para mim com humildade. Eu não tô olhando para mim e entendendo que eu preciso de mudança. Eu tô apenas culpando, apontando, cobrando, né? Às vezes a gente cobra algo das pessoas à nossa volta que a gente não faz por elas. Às vezes a gente quer resultado de assuntos, de fato, de situação, de vida, resultados positivos, mas que a gente não plantou. Ou que a gente cobra de forma errada. Às vezes a gente quer amor, mas a gente não planta o amor. E a gente culpa outra pessoa porque não deu amor pra gente. Mas às vezes a gente não plantou lá atrás. Às vezes a gente quer respeito, mas a gente não respeitou um dia. Às vezes a gente quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer reconhecimento. Quem não gosta de se sentir reconhecido, amado, quem não gosta de se sentir pertencido a um lugar, quem não gosta de se sentir bem, né? Que as pessoas vejam, né? E principalmente a gente mesmo se sentir bem. Mas muitas das vezes a gente não criou isso, mas a gente quer que o outro faça para nós. Por quê? Porque a gente entende que nós merecemos. Mas quando a gente olha para nossa plantação, você plantou isso? Você plantou que você precisa? Você plantou o que você está querendo receber hoje? Porque é muito fácil eu olhar e culpar as outras pessoas de que eu não estou tendo, de que eu não estou recebendo, de que eu não estou conseguindo. Mas eu plantei isso lá atrás, né? Muitas pessoas se cobram muito do outro e não olham para si. Porque quando eu olho para mim, eu consigo ver meus defeitos. E não é legal ver os meus defeitos, né? Ver os meus defeitos e as minhas falhas não é legal. Quem que gosta de olhar e falar, eu tenho falha? Mas a gente precisa fazer isso. Isso requer muita humildade. E o orgulho hoje é o que impede as pessoas de olharem com humildade e entender que sim, a gente tem erros, tem falhas, né? A gente não somos perfeitos. A gente está em melhoria. E só o fato da gente falar não somos perfeitos, isso já muda muita coisa. Do que a gente trabalhar sempre na base do orgulho, na base da crítica, na base da falta de humildade. Então a gente precisa trazer isso, trazer esse olhar para nós. Quando a gente começa a olhar para nós e curar as nossas feridas e entender que nós queremos sim ser reconhecidos, mas que a gente precisa plantar isso, que nós queremos sim não ser magoados, mas que a gente também precisa não magoar. Quando a gente entende isso, muitas coisas começam a fazer diferença, né? Então, assim, precisamos olhar para nós, tá? Porque Deus age nas nossas vidas através do nosso coração. Eu posso passar para todo mundo o que eu quero que você pense de mim. Eu posso sair daqui e ter uma personagem lá fora onde todo mundo vai acreditar que eu sou, de fato, esse ser humano bom, esse ser humano maravilhoso, esse ser humano que ajuda, esse ser humano que aconselha, um ser humano decente, tá? Eu posso criar essa imagem, qualquer pessoa pode criar essa imagem. É uma imagem de parecer ser, mas quem eu sou? Quem você é quando as outras pessoas de fora não estão te olhando?
Quem você é dentro da sua casa? Quem você é quando você está no seu trabalho? Quem você é quando não tem ninguém perto, né? Quem você é? O que você está cobrando hoje que as pessoas façam por você? Você já fez lá atrás um dia para elas? E se você fez, se hoje não está recebendo, será que você fez de uma forma que a pessoa entendeu que você queria amá-la ou afastar, né? Porque as palavras, elas machucam e elas afastam, mesmo a gente querendo não afastar, né? Porque a gente não quer afastar a esposa, a gente não quer afastar os filhos, a gente não quer. Só que muitas vezes a gente vê que o relacionamento já está ali bem frio, já está distante, já está longe. Por quê? O que está acontecendo? Qual o meu comportamento dentro desse contexto que eu preciso mudar? Porque às vezes a gente espera que o outro mude. A gente espera que o outro faça, né? Mas e eu? O que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo alguma coisa que faça com que alguma coisa mude? Ou eu só estou esperando que todo mundo faça primeiro para depois eu fazer? Porque se eu estou esperando todo mundo fazer para depois eu fazer, talvez esse dia não chegue. Talvez você vai continuar vivendo isso daí por muito e muito tempo. Porque a mudança primeiro tem que começar em você. Depois, as outras pessoas de perto vai vendo o comportamento, vai vendo o que você está entregando e aí elas começam a mudar com você. Então, primeiro, mude de dentro para fora. Mude você, mude seu comportamento, mude o jeito de falar. Se você é uma pessoa que critica demais, procura diminuir um pouco a crítica e encorajar quem está ouvindo, porque é muito melhor você escutar um encorajamento do que uma crítica onde vai te colocar para baixo, né? Então a gente precisa o quê? Nascer de novo, né? Então quando o Senhor fala que a gente precisa nascer de novo, eu falo que ele também fala da gente mudar o nosso comportamento, né? Nosso comportamento como cristão. Como está sendo o nosso comportamento? Né? O que eu tô fazendo para que o meu comportamento mude e eu tenha resultados diferentes? Porque se você está tendo os mesmos resultados durante um bom tempo ou sempre, você está fazendo a mesma coisa. Então, se você mudar o seu comportamento, as coisas começam a mudar ao seu redor. Por isso que eu falo que a gente sempre tem que olhar para dentro de nós. Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente consegue ver. Mas se a gente tiver um grau de orgulho alto, ou se a gente tiver um grau de superioridade muito alto, um orgulho, aquela coisa onde a nossa humildade não chega, eu sou humilde até certo ponto. Depois disso, não. Se a gente não tiver essa humildade de entender que a gente também erra, e que a gente também é falho, se a gente tiver essa humildade, a gente consegue entender o que está acontecendo ao redor e a gente consegue ter uma outra visão, sabe? Uma visão de, peraí, eu quero mudar, eu quero ter resultados diferentes. Então, quais comportamentos que eu estou repetindo e que não está deixando eu trazer resultados diferentes para mim? Porque o resultado vem de comportamentos. E comportamentos é o pensamento, e você tem um pensamento e você se comporta. Você pensa algo sobre essa caneta e aí você fala, você se comporta em cima daquilo que você pensa. Então, é o pensamento, comportamento e ações. Qual o pensamento que você está tendo a respeito da sua situação hoje? Qual o pensamento que você está tendo a respeito da sua vida hoje? Baseado nesse pensamento que você está tendo, vai ser o seu comportamento. E baseado no seu comportamento é que você vai ter a colheita, né? Você vai ter os resultados. E antes do pensamento, existe todas essas feridas, existem todas essas marcas, existem todos esses traumas, existem todas esses gatilhos que a gente guarda, né, na nossa vida e que a gente vai deixando. Então, antes de tudo isso, existe aí todos esses traumas, todas essas, como é que eu posso dizer? Esses bloqueios emocionais. Então, você age conforme o que você tem. Quantas pessoas hoje, elas agem de uma forma se sentindo superior? Sabe aquelas pessoas que você passa perto e você fala, nossa, a pessoa nem olhou na minha cara, nem me cumprimentou, ela se sente superior, eu sinto que ela quer me diminuir. Nossa, é uma pessoa que eu queria tanto estar próxima, mas todas as vezes que eu chego, a pessoa só fala dela, e a pessoa me diminui, eu sinto que ela me diminui.
Então, essa pessoa que tem esse problema de se sentir grande, de se sentir superior a outras pessoas, na verdade, ela esconde um grau de insegurança tão grande, que ela mesmo não quer olhar para isso. Então, o que ela faz? Ela adota uma forma de mostrar para os outros que ela é superior. E aí, quando ela faz isso, ela tenta diminuir a outra pessoa. E diminuindo a outra pessoa, ela se sente bem. Por quê? Porque aí ela diminuiu, ela viu que a pessoa tá bem mais ali, ela conseguiu, né? Sabe aquela pessoa, a famosa pessoa tóxica? Que você sente ali, você tem uma amizade, mas a amizade é tóxica. Então, aí você sente nessa amizade que você se sente diminuída, né? Um relacionamento tóxico também. A pessoa sempre tenta te deixar para baixo. Por quê? Só que ela vem com umas falas que parece que ela é super segura, que é uma pessoa que sabe tudo, né? Uma pessoa que você tem que obedecer, que você tem que dar ouvidos, porque a pessoa, ela se mostra superior a você. Só que dentro dessa pessoa existe uma insegurança tão grande, que ela precisa se passar por superior. Porque quando ela passa por superior, você acredita. E quando você acredita, você dá para ela o que ela precisa, que é esse crédito que nem ela mesma tem nela. Então, por isso a gente tem que cuidar das nossas feridas, porque senão a gente vai reagindo conforme as feridas que a gente tem. Então, se eu tenho uma ferida de abandono, que talvez foi causada na infância ou em algum relacionamento, eu vou me comportar como eu vou ser sempre abandonada. Porque eu fui abandonada um dia. Então, eu vou seguir essa mal e ela não for embora e ela ficar comigo, ela continuar comigo, é porque ela está me provando realmente que ela não vai me abandonar. Olha que coisa mais maluca. Então eu maltrato a pessoa para que a pessoa mostre para mim que ela não vai embora e fique comigo. E aí eu consigo falar: "Ah, realmente, eu trato ela mal, tal", e ela continua comigo. Então é uma forma errada de você trazer uma pessoa para perto de você. É isso que eu falei quando a gente usa palavras que a gente quer afastar, não que a gente quer aproximar, mas a gente afasta. Então, esse é um dos fatos que afasta a pessoa, porque uma hora a pessoa vai cansar, correto? Uma hora a pessoa vai desistir de ficar ali provando o amor dela o tempo todo, provando que ama, provando que ama, provando que ama. Por quê? Porque a gente cansa. Então, aí a pessoa realmente vai embora. E quando a pessoa vai embora, aí você fala assim: olha, tá vendo? A pessoa que tem ali a ferida na alma de abandono. Quando a pessoa vai embora, ela fala: tá vendo? Eu sabia que ela ia embora, que ela ia me abandonar. Por isso que quando eu amar alguém, eu trato da mesma forma, porque eu sei que vai me abandonar. E aí esse ciclo nunca acaba, porque ela vai sempre maltratando alguém para alguém provar para ela que ela é boa. Então a pessoa tem que provar, ficando com ela, aguentando os maus tratos, para que ela se sinta assim: nossa, ela tá comigo. Ela tá comigo. Só que uma hora essa pessoa vai embora, que a pessoa não aguenta. E quando a pessoa vai embora, essa pessoa que fez isso, ela tem mais certeza de que realmente ela foi abandonada. Então é uma ferida que ela carrega. Então percebe-se que ela pode entrar em 10 relacionamentos, mas sempre ela vai carregar essa ferida se ela não curar, se ela não se curar, e ela vai repetir o abandono na vida dela. Sempre ela vai repetir o abandono, porque ela vai agir de forma querendo ficar no relacionamento, mas expulsando a pessoa da vida dela. Então vamos lá, vamos falar de outro tipo de relacionamento. Vamos falar de família. Pais, filhos, esposas. Quantas vezes a gente quer trazer os filhos para perto de nós, mas a gente afasta os filhos com palavras, com formas de dizer algum assunto que você poderia dizer de outra maneira, mas por conta de algumas
feridas emocionais ou o seu jeito, que muita gente fala, é meu jeito. Eu escuto crente falando isso. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não entendo, né? Como que você é crente e você não aceita a mudança na sua vida? Como você se diz evangélico, crente, pastor, pastora, falando para todo mundo aqui, e não aceita a mudança? Porque eu já ouvi, eu atendo pessoas que falam isso. Ah, não, eu nasci assim, eu sou crente, mas não sou bobo, eu nasci assim, comigo ninguém vai fazer o de otário, mas ninguém tá pedindo para você ser otário. Mas a mudança é necessária, né? Jesus passou aqui, em nenhum momento ele foi otário, em nenhum momento ele foi bobo, em nenhum momento... Não, Jesus ele deu exemplos de como a gente tem que se comportar em diversas situações, com sabedoria. Sabedoria. A gente não vê em nenhum momento da Bíblia, da história de Cristo, ele se passando por vítima, ele se passando por superior, ao contrário. Sempre mostrou ali os frutos da humildade. Sempre, 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 sempre. Então, assim, quantas coisas a gente faz hoje querendo fazer o bem, querendo aproximar, e a gente afasta as pessoas. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente quer ali que os nossos filhos estejam próximos a nós e a gente afasta eles com palavras, com atitudes, né? Com exemplos. Qual é o exemplo que você dá hoje dentro da sua casa? Qual o exemplo que você traz hoje, né? Você está dando um bom exemplo em relação a comportamento? Ou você está sendo aquela pessoa irredutível, aquela pessoa que não aceita mudança, que é crente, mas não vai ser bobo, que não vai mudar e que vai ser assim, e que vai morrer assim porque não tem mais jeito? Ou você está sendo essa pessoa? Porque se você está sendo essa pessoa, eu aconselho você a começar a olhar para dentro de você, porque às vezes você está carregando algo que você pode deixar para trás. São fardos, são traumas, são coisas que você pode deixar para trás, você pode mudar, você pode ser uma pessoa diferente, né? Então, assim, vamos olhar para nós, porque quando a gente olha para nós, a gente consegue identificar aonde está a nossa falta. E identificando onde está a nossa falta, a gente consegue trazer isso à razão e trabalhar isso, né? Para que a gente não venha a machucar pessoas, a ferir pessoas. Porque, assim, em alguns momentos na nossa vida, a gente vai ser ferido, né? A gente não está livre disso. O mundo está cheio de pessoas... eu falo que o mundo está doente emocionalmente. O mundo está com a alma doente. As pessoas, elas estão doentes emocionalmente, né? Às vezes por falta de algumas coisas, às vezes por excesso, mas as pessoas, elas se encontram doentes emocionalmente. Então é uma pessoa machucando a outra. Muitas pessoas carregam isso dentro de si. Tem pessoas que machucam e nem sente que machuca. Tem pessoas que machucam e nem sabem que estão machucando as outras. E às vezes uma palavra que você diz, a pessoa carrega a vida inteira. E você não sabe, né? Quantas coisas você está carregando dentro de você hoje? Quantas palavras você ouviu nesse ano que passou, de 2023, que te deixou com aquele sentimento de realmente eu não valho nada, realmente eu não vou dar certo? Ou quantas palavras você ouviu que te deixaram para baixo, né? Quantas palavras você ouviu que te magoaram, que você sentiu que invadiu a sua alma? Quantas palavras, né? Então eu aconselho a você que se sente hoje magoado, que se sente hoje para baixo, que se sente hoje de alguma forma meio, vamos dizer assim, um outro olhar para a vida, um olhar negativo, que você deixe isso, que você trabalhe isso internamente em você para que você tenha outros tipos de comportamento, né? As pessoas que se sentem machucadas hoje, trabalhe para curar essas feridas. E as pessoas que podem se sentir que estão machucando outras pessoas, que olhem para dentro de si e que tente melhorar isso. Porque é possível, a gente pode melhorar, né? Ferramentas para ferir a outra pessoa. Então, como eu falei aqui, palavras, né? As palavras, elas ferem e elas têm um poder muito grande de ferir. E de causar um ferimento que muitas das vezes esse ferimento vai demorar muito para curar e se curar, né? Então tem relacionamentos
tanto de amizade, profissional, casamento, que as pessoas, elas estão doentes dentro do relacionamento. Elas estão trazendo aquelas feridas emocionais, já estão sangrando, sabe? Quando já está machucando demais. E as pessoas elas estão carregando alguns relacionamentos, né? Tem amizade que nos ferem, que nos machucam, né? E a palavra é uma dessas ferramentas. Então, dependendo do que você fala para outra pessoa, no caso, filhos, esposas, relacionamentos, o que acontece? Quando você fala uma palavra que essa palavra machuca, a pessoa ela vai carregar isso por muito tempo, porque machuca. E quando machuca, geralmente é de pessoas próximas, né? Porque quando a gente coloca, são aquelas pessoas que a gente espera que vai sempre estar ali. São aquelas pessoas que a gente já fez muito e a gente espera receber também. Então essas pessoas, quando a gente põe muita expectativa, a gente acaba se machucando, né? Se magoando, alguma palavra dita, e aí causa ali uma ferida, e que toda vez que toca no assunto vai sangrar. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar cuidado com as palavras, mudar as palavras. Eu falo que alguns assuntos, eles podem ser ditos de diversas formas, né? Então, a gente precisa saber, sim, comunicar com a outra pessoa. A gente precisa saber, sim, falar com a outra pessoa, porque para a gente tomar cuidado de não machucar. Hoje, quantas pessoas hoje vai na igreja e está machucada e magoada com o pastor? Está magoada com a forma com a forma que o pastor ou a pastora tratou. Quantas vezes hoje, por falta de sabedoria, nós afastamos pessoas de dentro da igreja por não saber lidar com pessoas? Porque a gente tem que olhar assim, todas as pessoas, elas têm o seu emocional ali e pode ter feridas, né, já causadas em outras situações, que ao invés de a gente ajudar a curar, a gente ajuda a ferir mais ainda, né, cutucar mais ali aonde está doendo. É onde as pessoas acabam se afastando, né? Se afastando e não indo mais. Pessoas que se afastam de ir na igreja por conta que foi machucada dentro da igreja, num lugar que é para ser de cura, né? Pessoas podem ferir, mas pessoas também podem curar, né? Então a gente precisa estar curada para curar outras pessoas. Ou a gente precisa se conhecer para não fazer aquele julgamento que a gente já olha e já julga, né? Então ali a gente também acaba aqui isolando pessoas e machucando pessoas. O orgulho, ele é um dos fatores que atrapalha muito a nossa evolução, né? Porque o orgulho não deixa a gente olhar para nós. E quando a gente não olha para nós, a gente não cura nada dentro da gente. A gente só vai vendo o que o outro tem que fazer. Ah, é porque ela tem que mudar, ele tem que mudar, porque meu filho tem que ser assim, porque minha filha tem que ser assim, porque meu esposo tem que ser assim, porque minha esposa tem que... E eu vejo só o outro. Quando eu vejo só o outro, eu não olho para mim. Porque quando eu não olho pra mim, então quer dizer o quê? Que eu tô bem, que tá tudo bem comigo. Eu sou perfeita. Se tá acontecendo um monte de coisa errada, é problema dos outros e não meu, porque eu sou perfeita, né? Então, quando a gente olha dessa forma, realmente a gente não vai pra lugar nenhum. A gente vai ficar sempre nessa situação. Por quê? Porque eu sou perfeita. Se eu sou perfeita, eu não preciso mudar. Quando a gente não sabe que tem uma doença, o que a gente faz? A gente não faz nada. Quando você descobre que tem uma enfermidade, que tem uma doença a ser tratada, você vai buscar tratamento. Mas para isso eu precisei sentir a dor, eu precisei olhar para a ferida, eu precisei dar importância para ela, precisei dar atenção para ela. Aí sim, eu olhei e identifiquei, opa, peraí, preciso ir no médico fazer um tratamento. Mas se eu não olhar para a ferida, eu não trato. E a vida é assim também. Se a gente não olhar para nós, a gente não identifica nada e a gente vai seguir sempre apontando os erros dos outros, tá bom? Volto daqui a pouco. Vamos de louvor?
Sim, eu sei. Não almejo nada aqui, o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. É a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Uma brisa no meu rosto, glória a Deus, que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença. Aleluia. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença. Só com ela, Deus. Só com tua presença. É a tua presença. Descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, pois mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui, porque não há nada melhor no mundo que a tua doce presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar,
faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença. Pra sentir de perto a tua presença, não posso me distanciar. Quando o véu do templo rasgou-se ao meio, deu-me a chance de me aproximar. E apesar de falho, contigo falar e ser teu amigo, segredos contar, ter o privilégio de te adorar, tudo isso quando me ponho a orar. Voltamos ao ar agora novamente com o programa Pérolas do Reino e o tema de hoje, Feridas na Alma. Falamos um pouquinho sobre as emoções, né? Falamos um pouquinho sobre as palavras que machucam, que ferem, comportamentos que machucam e atitudes que podem ser mudadas, formas de falar, né? O mesmo assunto. Então, falamos um pouquinho, né, sobre esse tema. Aí eu quero ler para vocês Romanos 12, 2, tá? Vamos lá. Está escrito assim, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente está cheia de enganos e princípios falsos que não nos permite ver as coisas como Deus vê. E por isso a gente acaba sentindo e interpretando da forma que nós, humanos, né, cheio de traumas e falhas, enxergamos. Então, aqui fala para que a gente não venha se conformar com o mundo, mas que a gente venha transformar, né, pela renovação da nossa mente. O que quer dizer renovação da nossa mente? Para que a gente esteja aberto, né, a coisas novas, a formas novas de pensar, a ensinamentos, né, para que a gente venha interpretar todos os ensinamentos que Jesus deixou. E para que a gente venha estar aberto a ouvir mais, para que a gente venha nos renovar sempre, né, através aí do Espírito mesmo, do Espírito Santo, e que a gente venha buscar conhecimento e sabedoria. Porque, como eu disse, a gente precisa aprender a olhar para nós, a gente precisa aprender a curar as nossas feridas, a identificar elas, a curar nossos traumas, para que a gente não venha ferir mais pessoas, né? Então, por isso, a gente tem que estar sempre em constante renovação, em constante aprendizado, em constante conhecimento sobre nós mesmos. Porque, como eu disse, muitas das vezes, e na maioria delas, somos nós que precisamos de ter esse olhar para dentro, né, para o nosso interior, para que a gente possa nos comportar de forma diferente, de forma melhor, para que a gente não venha machucar pessoas, para que a gente também venha a desenvolver aí o autoconhecimento sobre nós mesmos, né, que a gente precisa também para evoluir como pessoa, tá? Então, hoje foi o tema feridas, né, na alma. Quem não tem, quem nunca foi machucado, quem nunca foi
Quem nunca foi ferido de alguma forma por alguma pessoa, né? Quem nunca passou por dificuldades aonde se sentiu humilhado, inferior? Então, todos nós temos algo a melhorar. Por isso que a gente está aqui, né? Então, precisamos estar passando por alguns processos para que a gente venha a melhorar como pessoa, como espírito, né? Como alma, né? Como alma, vamos dizer assim. Então, a gente precisa. Por hoje é só, tá? Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora. Eu quero agradecer a minha irmã que está ouvindo, a Marta, o Enzo, a Vitória. Quero mandar um beijo para vocês, a todos os ouvintes que estão aí, dizer que Deus abençoe a todos. No próximo sábado, nós vamos estar aqui novamente, se for da vontade do Senhor, eu sei que é, né? Que Deus está permitindo até agora, então, tenho certeza que é da vontade dele. Nós vamos estar aqui novamente. Se você quiser mandar mensagem, quiser mandar alguma sugestão de tema, pode entrar em contato com a gente, tá? E um conselho e uma dica aí, vamos nos conhecer, vamos saber quem nós somos, vamos saber se estamos ferindo, vamos saber se podemos, o quanto podemos melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, tá? Então, um beijo pro Miro, que tá aí também ouvindo, tenho certeza que ele tá ligadinho aí na programação, faltou hoje aqui na rádio, né? Mas o pastor aqui, ó, tá bravo com ele, que ele não veio, tá? Mirinho, apareça no próximo sábado. E um beijo para todos que estão com a gente até agora, tá bom? Próximo sábado tem mais, pessoal. Um beijo, fique na paz do Senhor Jesus. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento. Oxe. Oro pra lembrar a minha alma. Ele nunca te abandona. Em todos os momentos, Ele sempre vai estar contigo. Ele não desiste de você. Quem sabe o que te resta agora é uma noite frustrada, um barco vazio, um semblante triste e redes lavadas. Jesus não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância para preencher o coração de um filho. Não desista agora. O mundo não pode influenciar a sua fé. O barco pode até estar vazio agora, mas sua promessa ainda está de pé. Jesus te surpreende quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito. A falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por